palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Olá, meus queridos irmãos, a graça, a paz de Cristo seja com todos. Estamos aqui dando início, para a glória do nosso Deus, aqui através do rádio, através da Semeando Vida, através do Instagram, para mais um programa Cristo Liberta. Olha, quero antes de mais nada, ministrar o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, do poder da sua palavra, do poder que há no seu sangue, do poder que há em todo aquele, que recebe a palavra com alegria, permite com que a palavra do Senhor esteja em sua vida. A glória de Deus, ela é com toda certeza manifestada e revelada em nome de Jesus Cristo. Olha, estamos aqui com muita alegria. Deixa eu saudar aqui os irmãos que estão conosco, através do rádio, mais uma vez, aos irmãos que estão em toda parte da cidade, ligadinhos conosco, através do nosso aplicativo, através da Rádiosnet, enfim, outros estados que estão conosco, e também aqui no Instagram. Bom dia, irmã Rosângela, paz de Cristo, minha amada. Está conosco lá no Parque Independência, aqui pelo Instagram. Mas quem? Isso. Daqui a pouquinho o pessoal vai chegando e a gente vai desfrutando do nosso Deus aqui. Então vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós. Eu tinha dito aqui ontem que nós íamos abordar um tema livre. Só lembrando que logo mais às 19 horas nós vamos fazer uma live aqui ao vivo com o tema aberto, tá? E você vai poder participar conosco, a gente vai poder participar juntos, onde você vai poder fazer sua pergunta, esclarecer algumas dúvidas que porventura você estiver, e nós vamos aprender no Senhor, ok? Então eu falei ontem aqui que se você quiser participar comigo ao vivo, logo mais, você dá um joinha aí, a gente vai participar logo mais às 19 horas, tá? Então se você não baixou o nosso endereço aí no nosso Instagram, baixe lá, visite a nossa página ali no Instagram, @Ministério Cristo Liberta, @Ministério Cristo Liberta. Nós vamos participar ali ao vivo. No final do programa eu vou chamar de novo, porque os irmãos vão começando a entrar aqui no programa e a gente vai esclarecendo. Olha, que tal a gente abordar um assunto hoje que fala sobre organização. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que se preocupa com a organização. A organização é imprescindível para que tudo esteja bem ajustado diante de nós e em torno da nossa vida. A paz, irmão Carlos, aí do Ceará, ligado conosco também, meu querido, que Deus abençoe poderosamente. Os irmãos conosco aí da parte do Ceará, tem outros aqui conosco também no Recife, na parte do Nordeste. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos ouvindo aí através do nosso aplicativo também. Eu quero ler aqui um texto que está em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, aonde está o início de todas as coisas, e como que Deus já manifesta aqui que Ele é um Deus organizado, e a gente precisa atentar para esta organização, porque senão a gente tem muita predisposição de sermos desorganizados. Mas a organização é algo que vem de Deus e precisa ser levado a sério. Vamos lá, em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 2, aliás, primeiro, vamos ler o primeiro versículo também. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz.
E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Olha só. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. E chamou Deus ao firmamento céu, e houve tarde e manhã, e o segundo dia. Olha só isso, hein? E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo, ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isto era bom. E disse Deus: produz a terra relva, ervas para darem sementes, árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim o foi. Irmãos, daqui por diante, até o sexto dia ali, né, quando Deus fez o homem, e diz a palavra que em todas as suas criações, a palavra de organização aqui, ele diz uma coisa interessante. Ele fala: e fez separação. Repararam aqui dentro do primeiro versículo? Ele viu que a terra, o firmamento do céu era diferente do firmamento da terra. E diz a palavra que ele fez separação. E vamos trazendo isso aqui para o nosso mundo espiritual, para a nossa vida espiritual, para a gente ver que Deus é um Deus organizado, e Ele não permite que nada fora daquilo que Ele determinou possa estar misturado ou alinhado com aquilo que não é dele, embora Ele tenha feito todas as coisas. Então, sabe o que me chamou a atenção aqui nessa leitura? O que me chamou a atenção aqui nessa leitura é que tudo que ele fez, a primeira coisa que ele atentou para ela foi fazer a separação. E isso Deus faz até os dias de hoje. Aquilo que é e aquilo que não é. Aquilo que ele quer, aquilo que ele não quer. Então a separação precisa fazer parte. E Deus, o próprio Senhor Jesus mesmo disse em várias passagens, ele mesmo disse que Deus veio para fazer separação. Então a separação, ela se tornou algo segundo um princípio de Deus desde o princípio. Deixa eu ler aqui alguns versículos aqui para a gente falar um pouco mais sobre a questão de como Deus é organizado também. Vamos falar de organização, daquilo que a gente prega. Temos que viver aquilo que nós falamos, tá? Porque não adianta nada a gente falar, eu chegar aqui e trazer uma mensagem específica, um determinado assunto, e eu não atentar para a separação das coisas. Eu tenho que averiguar as coisas. Não posso fazer misturar todas as coisas como se elas todas fizessem parte de um princípio. Tá? Então deixa eu trazer aqui alguns versículos aqui. Aleluia. Em primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 32, diz a palavra que o povo, eles ministravam louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, como era chamado o tabernáculo, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém, e eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Então veja bem, tudo tinha um princípio. Nada podia ser feito de qualquer maneira ou de qualquer jeito. Tá? Essa palavra serve para nós hoje. Que a gente não pode fazer nada, absolutamente nada, voltada para os princípios de Deus, até mesmo para os nossos princípios de homem. Porque aonde não existe organização,
tudo se torna uma baderna. Concorda? Aonde não existe organização, seja no princípio família, seja no princípio trabalho, seja no princípio, principalmente em relação às coisas de Deus, vira baderna. Então nós vimos aqui que quando o povo se ajuntava na tenda da congregação, na tenda do encontro, diz a palavra que cada um exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. E aí eu pergunto para os irmãos, quem é que estabelece as normas? Quem é que deve estabelecer as normas da sua casa? Quem é que deve estabelecer as normas do seu ministério? Quem é que deve estabelecer as normas de tudo que nós fazemos? Primeiro, eu quero só lembrá-lo que a primeira coisa quando Deus olha, escolhe e determina algo, a primeira coisa que ele vai se prontificar a fazer é a separação. Tem pessoas que ficam, né? Ah, porque Deus não separa, porque Deus não... Né? Mentira isso. Isso não tem nenhum fundamento isso, porque a primeira coisa que Deus fez foi separação. Então não podia habitar a luz com as trevas, de forma alguma. Então a primeira coisa que ele fez foi a separação entre uma coisa e outra. Não podia habitar juntos o mesmo firmamento do céu e da terra. Por quê? Uma é a glória do céu, a glória das estrelas, e a outra é a glória da terra. Então, quando Deus presenciou que uma não podia habitar com a outra, ele tratou de organizar as coisas. Então ele fez a separação. Você acha que isso não vale para a nossa vida hoje? Se Deus perceber que alguma coisa não está funcionando ou não está adequada na nossa vida, a primeira coisa que ele vai fazer é a separação. Se alguma coisa ele percebe que não está adequada aos princípios daquilo que ele determinou, como nós lemos aqui, 1 Crônicas, a primeira coisa que ele vai fazer, a separação, porque Deus, ele é organizado. Você já imaginou chegar numa casa onde tudo está de perna pro ar? Tudo fora de lugar? Tudo fora de ordem? Você já imaginou como que pode habitar numa casa desta forma? Como que nós podemos habitar ou fazer qualquer algo para o Senhor se a casa, que é a morada do próprio Deus, como ele mesmo chama, não houver organização? Só que hoje tornou-se muito prático a gente querer, né, fazer as coisas de forma desorganizada. Aliás, o homem ele tem essa tendência a ser desorganizado em tudo que faz. Não atenta para aquilo que ele faz, não atenta para a obra que ele executa, não atenta para aquilo que ele prega. Agora há pouco, antes de começar o programa, eu estava aqui orando ao Senhor e falei: Senhor, eu não aceito trazer qualquer mensagem que seja, ou falar de qualquer assunto que seja, que eu não seja ou que eu não viva. Por quê? Porque o Senhor estabeleceu uma ordem, o Senhor estabeleceu um princípio. Jesus ele mesmo disse que os fariseus tinham um grande problema. Eles falavam, mas eles não exerciam aquilo que eles falavam. Eles, né, testificavam, testemunhavam, davam testemunho de obras, mas eles mesmos não praticavam. Que diferença faz eu estar aqui pregando a palavra do Senhor? Falar de um determinado assunto com o irmão, por exemplo. Eu recebo aqui, eu já recebi várias mensagens de irmãos que têm dúvida a respeito da salvação. Eu já falei isso aqui em vários programas anteriores, né? Em relação à obra de salvação, enfim. E outro dia eu estava falando com um irmão e ele estava me dizendo, e ele estava batendo na mesma tecla, dizendo que salvação não é assim como a gente pensa que é. Né? Que a salvação tem regras, tem princípios, tem fundamentos, tem elementos. Bom, que tem que haver santidade, que tem que haver uma reverência, que tem que haver uma postura do homem. Eu fiquei só ouvindo, né? Para ver até onde que as coisas iam. Porque a gente entende o seguinte, e eu pude falar uma única coisa só.
Falei, meu irmão, se Deus estivesse, ou se Deus fosse dar a mim e a você, aquilo que ele determinou desde o princípio, quando a terra nem existia, quando a terra nem era formada, ele já fez menção do meu nome, do seu nome, e entender que a salvação estivesse baseada ou baseado naqueles princípios morais ou moral do homem, se todos nós somos desorganizados, se todos nós somos pessoas completamente desorganizadas, não atentamos para a perfeição como Deus nos manda, como poderíamos então sermos salvos? Como que a salvação poderia chegar até a nós? É ou não é? Eu me considero, às vezes, como homem, uma pessoa um pouco organizada. Para não dizer desorganizada em muitas coisas. Agora, como que eu vou chegar aqui no rádio? É o que eu sempre digo aqui, e falo até, inclusive, para muitos homens que pregam a palavra, que falam bonito, que tem um dialeto, que tem um português, que tem uma boa colocação, mas não vivem absolutamente nada. Não entendem absolutamente nada. Aí você vai me perguntar, mas o que tem essa palavra a ver com Gênesis? Muitas coisas. Por quê? Porque a primeira coisa que Deus faz na minha vida, ou que Ele fez na minha vida, na sua vida, irmãos, foi a separação. Tá? Aquilo que não estiver de acordo, ou aquilo que não estiver ajustado com a vontade de Deus, a primeira coisa que Ele vai fazer é a separação. Então não adianta alguém chegar aqui e falar, porque Deus é assim, Deus não... Não, Deus separa sim. Deus separa sim. Porque todo prazer que Ele tem, todo prazer, todo princípio da palavra, tem como princípio... Nós lemos aqui em Gênesis. Ele viu que a luz não podia estar misturada com as trevas, então Ele separa. Ele viu que a relva, que as plantas, que os peixes do mar não poderiam habitar com os animais terrestres. Ele separa. Se alguma pessoa não condiz com aquilo que Deus quer que você viva, Ele também separa. As religiões, elas ficam completamente, não, porque Deus, o que Deus uniu, o homem não separa, o homem não, mas Deus separa. Deus separou, a primeira coisa que Ele fez em mim e você foi separar um homem do outro. Embora eles habitem dentro de nós aqui, lutando desesperadamente, um agarrando no calcanhar do outro, para que um prevaleça sobre o outro. Mas Ele separa. Eu quero dizer para você que Deus separa. Tá? Se Ele tem um prazer na sua vida, e alguma coisa não condiz, ou não estiver ajustado, a primeira coisa que Ele vai fazer é a separação. Isso aí é um ponto que a palavra diz, mas que muitos homens aí não pregam isso aí. Mas Ele separa. Tá? Então, Deus é um Deus organizado. Organizado. Ele não aceita qualquer coisa, a maneira que nós nos portamos de qualquer forma, ou como nós nos apresentamos de qualquer forma. Deixa eu ler mais algumas coisas aqui. Lucas capítulo 14, deixa eu ver quem chegou mais aqui. Nossa irmã Rafinha, a paz de Cristo, minha querida. Deus Jesus te abençoe, tá? Lucas capítulo 14, versículo 28 ao versículo 30. Qual de vocês, que se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Olha aí. Organização, né? Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Se nós aplicarmos isso na nossa vida espiritual, você já imaginou que tragédia que é um homem começar uma boa obra e não ter capacidade de terminá-la? Você já imaginou nós que nos propomos, Cristo que nos chamou? Claro, por isso que aí entra a questão da salvação. Você acha que Cristo ia me chamar? Ou você acha que Cristo ia juntar o seu povo, a sua igreja, se deixasse por conta do próprio homem?
O fazer a somatória, se dá ou se não dá, se eu posso ou se eu não posso, se vou fazer ou se não vou fazer. Bom, quando Deus quer, a primeira coisa que ele começa a fazer é fazer uma separação do homem e do outro homem. Porque o homem natural, ele sai desesperadamente querendo fazer construção ali, construção aqui, eu vou comprar aqui, vou comprar ali, e não quer nem saber se vai ter dinheiro para terminar aquela obra, ou se vai conseguir chegar no final daquela obra. O homem natural, ele procede assim, porque ele é desorganizado. O homem natural, ele é desorganizado. Então eu estava ali agora há pouco, como eu disse aqui, eu estava orando e falei, Senhor, não, aquilo que o Senhor me disser para me pregar, eu tenho que atentar para mim, porque se eu for uma pessoa desorganizada, a primeira coisa que ele vai fazer, ou se dentro da minha casa houver desorganização, ou não for uma casa organizada, ele vai começar, meu irmão, a trabalhar. Eu não sei de que jeito, mas que ele vai começar, ele vai. Porque Deus é o Deus organizado. Ele não começa uma obra sem saber que ele não vai terminá-la. Quando ele olhou para mim, quando ele olhou para você, ele sabia que a obra que ele fez já estava concluída. Por isso que Jesus disse lá na cruz, glória a Deus, a minha toda está consumado, Pai. Eu terminei a obra. A obra de separação também foi feita ali naquela cruz. Porque ali Cristo, ele trouxe a separação entre a luz e as trevas. Ali na cruz se confirmou também a palavra de Gênesis. Porque quando ele disse que estava consumado, ele estava dizendo para o Pai, Pai, aqueles a quem o Senhor me deu são meus, pertencem a mim. E eu farei separação entre aqueles que o Senhor me deu para com aqueles a quem o Senhor não me entregou. Então nós precisamos aprender a lidar e saber que o Cristo que nós servimos parte deste princípio de separação. Muitas vezes você não ouve ninguém pregar sobre isso, porque nós acostumamos a ouvir que Deus só junta, ou ajunta, né? Ou que Deus somente ele acrescenta. Não, ele separa. Se nós não entendermos isso, nós nunca estaremos prontos para terminar uma obra que ele nos confiou. Então por isso que ele fala aqui em Lucas capítulo 14, todo aquele que quiser construir uma obra, a primeira coisa é saber se ele vai terminá-la. Foi isso que o apóstolo Paulo ele disse para Timóteo. Timóteo, combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Então, a primeira coisa que nós temos aprendido do Senhor, que não é fácil, é só dizer eu aceito a Jesus, eu aceitei a Cristo, eu fui batizado, agora eu sou uma nova criatura, né? Eu sou um homem novo. Se você não entender que a partir desta nova criatura que Ele nos chamou para sermos, a primeira coisa que Ele vai fazer dentro de você é a separação. Tem pessoas que não acreditam nisso. É a primeira obra. É a primeira coisa. O que é do que não é, o que pertence do que não pertence, organização daquilo que é desorganizado, ele vai começar a botar a casa em ordem. Esse é o propósito. E todos os dias nós temos que pedir a Deus, Senhor, coloque a casa em ordem. Porque nós levantamos, dormimos, saímos, comemos, fazemos tudo e não quer nem saber se o alicerce foi colocado, se aquilo ali que você começou você vai terminar. É a pior coisa que tem, meu irmão. Então, Deus é um Deus organizado. Quer ver? Tem mais aqui, ó. Separei vários versículos aqui, ó. Para a gente entender o quanto que Deus é organizado. Amém? E se a tua casa não tiver organização, sabe o que vai acontecer? Uma casa desorganizada, nada você acha dentro dela. Nada. Você procura, vai procurar um negócio ali, um negócio aqui, e você não vai encontrar. Eu estou trazendo tudo isso aqui, falando tudo isso, para nós entendermos o que é a nossa vida espiritual. Se nós não tivermos, se não buscarmos a viver uma vida, entender quais são os pontos principais do trabalhar de Deus na nossa vida, nada vai funcionar. Às vezes tem muitos irmãos que não entendem por que certas coisas
incomodam e trazem tanto transtorno, dentro, às vezes, até mesmo dentro de uma casa, dentro de uma família. Concorda? Por quê? Porque Deus está trabalhando. Tem coisas que Deus está fazendo na sua vida nesse exato momento. Ele está organizando alguma coisa que até o momento em que você acordou, e até agora, estava completamente de cabeça para baixo. É isso que Deus faz. Deixa eu ler aqui mais algumas coisas aqui. Provérbios. Provérbios 31, versículo 27. Essa palavra aqui é bom para aqueles que gostam, são preguiçosos, né? Diz ali, versículo 31, Provérbios 31, versículo 27. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Tem mais. Vamos ver. Aonde tem mais aqui? Isaías. Deixa eu ver o que Isaías 45, versículo 18 diz. Pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Você está entendendo de que casa que Deus está falando, né? Ele diz, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu sou o único Deus. Não existe outros deuses. Só existe um único Deus. Só existe um único Senhor, que é o Senhor dos Senhores. E diz a palavra que Ele moldou esta casa, esta terra, para fazer dela a sua habitação. Você acha que Deus moraria ou habitaria numa casa desorganizada? Não. Ele entra e começa então a arredar os móveis. Você reparou que toda pessoa, principalmente as mulheres que gostam muito do negócio de faxina, a pior coisa é quando ela chega em casa e vê tudo uma desordem. É ou não é? Chinelo em cima de cama, toalha em cima de mesa e por aí, meu irmão. Desorganização não é comigo, não. E tenho aprendido muito isso aí. Isso faz parte. Agora, tudo isso é da maneira que Deus está trabalhando e trabalha na nossa vida. Agora, mexer numa casa pronta, mexer numa casa que foi edificada, né, ou que ela foi planejada, arquitetada de uma forma sem a planta que Deus estabeleceu, como é que você faz? Se você constrói um edifício sem nenhuma estrutura, sem nenhum fundamento, depois que os tijolos foram levantados, como que você faz? Então imagine a nossa vida diante de Deus, diante de um homem que nasceu, de uma pessoa, de você, de nós que nascemos, debaixo de uma estrutura desajustada, onde tudo estava misturado como no princípio a terra estava. A água era misturada com todas as águas. A terra não tinha separação. A terra do firmamento, do céu e a terra dos alicerces da terra. Então a primeira coisa que Deus faz é começar a separar isso. E esse processo de separação ninguém gosta, né? Esse processo que quando Deus começa a separar, não é bom isso. Tudo isso traz um incômodo. Mas a separação está aqui desde o princípio. Desde o princípio Deus disse que haja separação, haja separação, haja separação. Amém? Então, quando às vezes eu percebo, quando eu percebo então que algum irmão, alguma pessoa tem certas dificuldades de entender certas coisas, é porque ela também não consegue entender como que Deus trabalha, ou como Deus vem trabalhando a vida dos seus filhos nesses dias que nós estamos vivendo aí. Esses últimos dias, esses dias derradeiros, tá? É um tempo em que Deus vai fazer muita separação. Eu não sei em que área ou em circunstância da nossa vida
a gente pode entender aonde Deus queira trabalhar esse tipo de separação. Mas a verdade é que todos nós precisamos pedir ao Senhor que faça essa separação de um homem para com outro homem. Paulo sempre pediu isso. Pegue as cartas do apóstolo Paulo e você vai ver que grande maioria das suas cartas, ele fala sobre essa separação. O quanto é imprescindível isso. Porque senão a gente sempre será uma casa desorganizada, meu irmão. Amém? Então a gente tem que atentar para as coisas do Senhor com mais diligência, com mais entendimento. Eu falava hoje com o Senhor, Senhor, eu não posso ir para o rádio querer falar alguma coisa ou anunciar alguma coisa que eu não consiga viver aquilo ali. Faça separação em tudo que for necessário. Dói, porque quando você vai tirando uma coisa que foi plantado ali há muitos anos, vai doendo, não é? Vai trazendo cicatriz, vai trazendo ferida, talvez. Porque não é fácil. Não é fácil. Ontem nós falamos isso aqui sobre a questão do Egito. Que você sair do Egito talvez seja de uma forma... Haja uma facilidade um pouco maior, mas o Egito sair de dentro da pessoa é complicado isso por causa desta separação que precisa existir. E Deus está fazendo isso hoje. Porque nós estamos chegando no tempo derradeiro. Nós estamos chegando no tempo final. E aquilo que é organizado, ele vai organizando ainda mais. E o que é desorganizado, se não servir, ele tira. Este é o princípio. A palavra prega desta forma. A palavra nos ensina dessa forma. Não como as religiões ensinam. Que você vai emendando as coisas, vai passando por cima das coisas, vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Não. O que é isso? Tem que haver temor. Tem que haver entendimento. Tem que haver quebrantamento. Amém? Veja aqui que nós acabamos de ler em Isaías 45, versículo 18. Pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus, foi Ele quem moldou a terra e fez. Está ouvindo? Ele quem moldou. Nós somos esta casa. Você não pertence mais a você mesma. Eu não pertenço a mim mesmo mais. Amém? É isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Então a primeira coisa que Deus faz, você que diz que quer seguir a Jesus e acha que é fácil, que é só colocar uma Bíblia debaixo do braço, colocar um terninho e dizer povo abençoado do Brasil. Você acha que é só isso? Que é só colocar uma Bíbliazinha debaixo do braço, passar ali, ir para a igreja, mudar uma roupinha daqui, uma roupinha dali, achou que resolve? Não. A primeira coisa, meu irmão, se você não estiver preparado para a separação e a transformação da casa, não adianta nada não, hein? Amém? Por isso que muitos irmãos se rebelam, se levantam. Por isso que muitos irmãos não entendem a obra de Deus e começam então a desistir da caminhada. Porque não entendem. Não conseguem compreender que Deus é organizado. Quer chegar na casa de Deus como? Pulando, com o celular na mão. Achando que pode entrar e fazer o que quiser, como na época de Jesus, quando os mercadores entraram no templo e Jesus revirou as mesas todas, porque eles não aceitavam uma casa desorganizada e sem temor. Não, Deus não aceita isso não, meu irmão. Não aceita não. Então a palavra de Deus nos ensina isso aqui. A primeira coisa, se eu estou pregando aquilo, o que eu estou falando, daqui a pouco eu saio e vou fazer uma averiguação na minha vida. Senão não faz sentido. A palavra de Deus não volta vazia, claro que não volta. Mas para a minha vida não vai fazer sentido, porque não foi isso. Porque Deus precisa ter essa organização aqui. Precisa ter esse entendimento. Precisa haver organização. As coisas precisam estar em ordem.
dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro daquilo que Deus estabelece, dentro daquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Ele colocou como ordem, as primeiras coisas, as segundas coisas, as terceiras coisas, tudo tem uma ordem. E se nós invertermos esta ordem, pode ter certeza que o trem vai descarrilhar. O trem vai sair da linha. Não vai funcionar. Porque tem uma ordem. Existe uma ordem. Então, nós vimos ali em Gênesis capítulo 1 que a primeira coisa que Deus fez, Rinite aqui está pegando, a primeira coisa que Deus fez foi colocar as coisas em ordem. Tá? Então você que está aí ouvindo a palavra de Deus, não pensa que as coisas vão acontecer assim, que você pode ir colocando tijolo, em cima de tijolo na sua vida, e depois achar que vai ter uma construção, né, bem estabelecida e bem fundamentada. Não vai. Não vai. Então, queridos, Deus tem chamado a nossa atenção nesses dias, né, porque a gente possa aprender certas coisas. Porque, como eu falei aqui, nós fomos muito mal acostumados. A nossa carne foi muito mal doutrinada por causa do pecado, por causa da desobediência do homem, por causa da rebeldia. Isso tudo foi formando uma raiz dentro do homem. Então, se você pegar hoje a maioria dos homens, quando elas falam assim, eu sou uma pessoa organizada, nós precisamos partir de um princípio, de onde começa essa organização. Não adianta a organização de fora para dentro. A organização tem que começar de dentro para fora. Uma vez que você se organiza, uma vez que Deus começa a organizar a sua vida espiritual, coloca você a crer somente na sua palavra, a vivermos somente aquilo que a palavra dele nos ensina, o exterior ele também vai tomando uma forma, não que ele seja igual ao homem interior, mas você começa então a exercitá-lo como Deus tem nos ensinado, a botar as coisas em ordem. Então eu fico vendo aí, meu irmão, por que tem muitas famílias arruinadas? Porque é uma desordem. Não tem organização dentro de uma casa, entendeu? Não tem princípio de hierarquia dentro de uma casa, não tem. Filho manda no pai. O pai já não faz mais aquilo que os filhos devem e precisam ser feitas. Então, se não houver essa organização, nada vai funcionar. Nada vai funcionar. Outro dia eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa, que não sei o nome, também não disse, dizendo assim, olha pastor, o meu esposo ouve o teu programa, nós ouvimos o programa, fulano ouve o programa do senhor, mas a minha casa está uma desordem, o marido não faz nada daquilo. Então quer dizer, quando a gente vai entendendo que as coisas estão fora de ordem, elas não vão funcionar. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Principalmente na vida espiritual. Então, nós temos que parar com essa mania de querer ficar remendando as coisas. Ou achando que Deus ignora certos princípios. Não ignora, não. O Deus que nós servimos hoje é o mesmo Deus lá dos tempos de Gênesis, de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão. É o mesmo Deus. Essa ordem, Paulo mesmo ele disse em uma das suas cartas, se não me engano, acho que é em Timóteo, que ele fala sobre isso, é em Timóteo, que aquele que não organiza, que não é organizado, que não sabe administrar a sua casa, ele não pode nem administrar as coisas de Deus. Não pode. Não pode. Está entendendo? Aqui fala de organização. Organização. Fala de princípios. Então tudo precisa ser observado. Tudo precisa ser averiguado. É claro que a gente não vai ficar tirando um dia para fazer um relatório das nossas deficiências. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Vamos fazer aqui um relatório das minhas deficiências. É claro que quando você consegue enxergar as suas deficiências, você abre oportunidade para Deus organizar a casa. Aprendi isso. Muitas vezes nós vemos aprendendo isso, não é? Quando você consegue enxergar que a casa está desorganizada,
você então começa a dar a oportunidade de Deus começar a vir organizando esta casa e botando as coisas na sua ordem. Então não adianta. Amém? Então este é um princípio. Por isso que nós vimos lá no Gênesis, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas os céus e a terra já existiam. Ele apenas a colocou em ordem. Ordem. Começou a fazer a separação do que é, do que não é, do que é luz, do que não é trevas, e começou então a fazer a separação. Então não fique aí aterrorizado, nem amedrontado, se Deus começar a fazer separação de certas coisas. Porque aonde o trem não anda no trilho certamente na próxima curva ele cai. Então isso serve para todas as áreas da nossa vida. Isso serve para todos os princípios da nossa vida. Amém? Então, meu irmão, igual por isso que eu estava dizendo aqui, a gente lê a palavra do Senhor, né? A gente traz a mensagem, mas a gente esquece muitas vezes que a primeira pessoa que está sendo tratada com aquela mensagem é você que está falando dela. Por isso que às vezes nós falamos aqui, outro dia eu falei que a rádio ficou 2 dias fora do ar, 2 dias que Deus me tirou para me dar aquelas lombadas. Porque tinha algumas coisas que eu precisava colocar em ordem. Tem algumas coisas que a gente precisa olhar. E não adianta, não tem ninguém perfeito. Então, voltando só à questão da irmã que me mandou uma vez dizendo aqui da salvação, nós vamos abordar isso no tema livre. À noite, se algum irmão quiser participar conosco, a gente vai falar sobre isso. Perda de salvação, ou se salvação perde. Eu falei, meu irmão, se a nossa salvação estivesse condicionada ao aquilo que a gente faz certinho, nós estávamos perdidos, porque a gente não faz nada certinho. Nada. Quem dentre nós fazemos tudo certinho aqui? Eu não faço. Você faz? Eu não faço. Então vamos dizer aqui, então Deus começa então a mostrar para você. E isso precisa estar claro dentro de nós, porque quando nós chegamos a essa compreensão, você está dizendo para o Senhor que a sua casa, ela precisa de ser organizada. Eu não sei para onde que Deus está falando, com quem Deus está falando, especificamente com quem Deus está tratando, mas a verdade é que primeiramente Ele está tratando comigo, né? Para a gente ver algumas coisas, botar algumas coisas em ordem, se se não é, não é, né? Então não adianta fazer, a expressão que muitas vezes nós usamos, que nós homens usamos, tapar o sol com a peneira e fingir que Deus aceita uma casa fora de ordem. Não. Então isso serve para a nossa vida espiritual, isso serve para a nossa vida de homem, isso serve para a nossa vida em todas as áreas e segmentos da nossa vida. Primeira coisa, meu irmão, que você que está ouvindo essa mensagem pela primeira vez e diz assim, eu fui para a igreja e a minha vida mudou. Eu não sei que sentido você está dizendo isso, mas a verdade é que se o homem não estiver preparado para essa faxina, como o jovem rico não estava, né? Ali, meu irmão, ele volta para trás, porque a separação é a primeira coisa que precisa existir quando o homem verdadeiramente diz que entende e sabe o que é o Senhor na vida dela. Então não tema a separação, absolutamente. Eu estava agora há pouco, antes de nós começarmos o programa aqui, tem uma canção que eu gosto muito aqui na rádio, que é aquela do amigo Lázaro. Ei, amigo Lázaro, vem para fora, né? Então eu gosto demais daquela canção, porque aquela canção ali, ela é apenas uma música, ela está inserida na palavra, lá em João capítulo 11, que se todos os homens que se dizem cristãos, ou que estão em Cristo verdadeiramente, entendessem a mensagem que traz ali naquele capítulo 11 de João, do amigo Lázaro, que Jesus teve que permiti-lo que ele morresse. Jesus sabia que ele estava doente, mas não quis ir lá curá-lo. Não, Jesus não quis. Não era vontade dele
estar ali para curar Lázaro naquele momento. Não, ele não quis isso. Porque existiam outras enfermidades que estavam em volta de Lázaro e os homens não conseguiam entender porque Jesus estava fazendo a separação. Então, se nós aprofundarmos ali, toda a mensagem que Jesus, ele mesmo disse, o próprio Cristo nos deu ali, é de uma profundidade muito grande. Eu te aconselho você meditar naquela palavra, mas tira para meditar, não é para ler. Não é para você ler, mas para você entrar dentro da palavra. Então todas as vezes que eu coloco esse louvor aqui, eu me regozijo muito, é o que eu gosto. Tem louvores que não dá nem para ouvir, né, meu irmão? Mas agora tem outros que edificam. Ei, amigo morto, receba a sua glória. Olha que coisa profunda. Ouça a minha voz e venha para fora. Fala do homem ouvir a voz de Deus. Fala do homem se permitir ser direcionado pelo Senhor. Fala do homem se permitir ser organizado. De deixar o Espírito de Deus organizá-lo. O momento certo de tirar a pedra. O momento certo de remover a pedra. O momento certo de permitir que o morto fique ali dentro. Tudo tem um tempo. Tudo tem um propósito. Tudo tem uma fórmula que só Deus sabe. E muitas coisas nós não vamos entender mesmo, porque é aquilo que eu te disse. Quando você pega para fazer uma faxina numa casa, às vezes você não sabe aonde você colocou certas coisas, certos objetos. E assim o Espírito de Deus faz na nossa vida todos os dias. Isso é amor. Amor. Porque o Senhor, ele vai olhar para mim, Júlio César, e vai falar que como homem, eu tenho muitas coisas desorganizadas. E que a todo momento nós temos que buscar do Senhor o conhecimento da palavra, o discernimento daquilo que a gente fala, o discernimento daquilo que a gente prega, o discernimento daquilo que a gente ensina. É ou não é? Então tudo isso faz parte aqui daquilo que o próprio Deus tem nos ensinado sempre. Então, eu estava ali e Deus agora me trouxe à tona essa passagem de João capítulo 11. Eu gosto tantas e tantas, ali como a da Samaritana também, no capítulo 4, né? Você pega aquele evangelho de João ali, o evangelho fala do casamento também, é o convidado da festa. É a Marlene que gosta muito dessa canção, né? Quando você entra para dentro disso ali, você percebe que em todo momento em que aonde Jesus esteve, a única coisa que ele tinha em mente na primeira ação do seu ministério era organizar a casa. Organizar a casa. Na festa de Caná da Galileia, em João capítulo 2, Jesus entra naquela casa e percebe que todos estavam tomando, estavam vivendo os princípios que eles determinaram. Quando eles perceberam que o dono da festa estava lá, né? E que o pior vinho é o que eles estavam servindo. Aqui um grande mistério na nossa vida. É um grande mistério na nossa vida. A paz, minha querida Ana Maria. Que Deus abençoe a sua vida sempre. Tá? Então, a primeira coisa é que quando nós entendemos que a casa está desorganizada, aí Jesus vem e coloca o bom vinho. É assim que ele faz. Acabou o primeiro, ele entra imediatamente com o segundo. Ele fez a separação do ruim, imediatamente entra aquilo que é o bom. É organização. Você faz a mesma coisa lá em João, capítulo 4, em relação à mulher samaritana. Ele instrui a mulher que a água que ela estava tirando tornaria a dar sede, a segunda água, simplesmente, a não deixaria ela mais ter sede. Ou seja, em todo momento, a primeira coisa que Jesus faz na nossa vida, que a palavra de Deus vem na nossa vida como espada, fazendo a separação. A palavra nos diz isso no livro de Hebreus, que a palavra como espada de dois gumes.
apta para fazer separação, discernir os pensamentos e tudo mais, e dividir. Então a palavra ela veio para dividir. Tá? Ela não veio para juntar não, hein? É separar. A palavra ela veio para separar. Quem pensa aí, eu vou voltar a dizer de novo. Quem pensa que a palavra é para fazer, que Deus vai... Não, é para separar. E nós estamos chegando nesse tempo aí. Aliás, o tempo da seara, o tempo da separação, mais visível do que já está. Meu irmão, é muito visível isso. Então, se você está aí... Então, aí você volta lá para João 11. É muito profundo, meu irmão. Por que Jesus não quis curar Lázaro? Você já parou? Você já fez essa pergunta antes para você? Você que tem aí talvez uma enfermidade. Você já perguntou para Jesus por que ele não quis te curar? Pergunte para ele. Pergunte para ele por que ele não quer te curar de certas coisas. Você já perguntou para ele por que ele permitiu, às vezes, Lázaro ter ficado 4 dias ali dentro daquela sepultura? Você já perguntou para ele? Por que ele esperou 4 dias? Por que não foi no dia seguinte? Pastor, poderia ter sido no dia seguinte. Para que aquele sofrimento todo? Para quê? Para que Jesus permite que eu tenha que ficar 4 dias? Para que esse sofrimento todo? Ele poderia ter feito na véspera. Você já perguntou para ele? Por que tem que ser 4 dias? Então tudo isso, meu irmão, quando a gente busca, quando Deus começa então a organizar, isso tudo Deus trabalha na nossa vida para que Ele coloque a casa bem organizada para a gente entender. Amém? Que nem sempre os porquês que a gente sempre... Eu já tenho uma mensagem, já falei sobre isso aqui, respondendo os porquês. Tantos porquês, né, mano? Por quê? Por quê? Mas a verdade é que não existe porquê, não. A verdade é que tem certas casas que a faxina demora mais de um dia. Tem casa que é grande aí, ó, que a mulher não consegue fazer a faxina em menos de 2, 3 dias. Tem casa que você faz a faxina em meia hora. Tem casa que você leva 1 semana. Isso aí depende da estrutura da casa. Agora, cada casa, meu irmão, tem lá, né, as suas dificuldades, mas é que Deus é quem sabe. No caso de Lázaro, a faxina na casa durou 4 dias. Na vida daquelas pessoas que estavam ali perguntando por que o mestre não esteve aqui? Porque ele era tão amigo de Lázaro. Por quê? Eu entendi hoje, eu estava lendo aqui João 11. Era o tempo da faxina. Era o tempo da organização. Deus estava colocando a casa em ordem. Não, eu não quero mostrar que eu curo um defunto. Eu quero mostrar que eu ressuscito aqueles que estão mortos, mesmo estando vivos. Quantas pessoas que estão pior do que Lázaro? Tem mais de 40 anos de idade e já estão dentro da sepultura há mais de 40 anos. É muito profundo, não é, meu irmão? Se a gente entrar para dentro da palavra, a gente não consegue sair mais de dentro dela. Não sai. É porque a gente lê a palavra muito superficialmente. A gente coloca a fé, vem pelo ouvir aqui todos os dias, não é? E todos os dias, a palavra, você entra, medita. Não é para só ouvir, ler. A gente lê a palavra muito superficialmente. Então, às vezes, você já fez essa pergunta, né? Talvez hoje mesmo você já tenha feito essa pergunta. Por que está durando tantos dias para resolver isso? Não sei. Deus sabe. A faxina da casa para Deus pode durar um dia, como também pode durar 1 ano, ou 1000 anos, né? Que a palavra do Senhor diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. A nossa visão não é a visão de Deus. A primeira obra, o primeiro milagre que Ele faz na vida do homem foi a separação da luz e as trevas. Foi o que Ele fez na minha vida. Foi o que Ele fez na sua vida. Foi o que Ele fez na vida daquelas pessoas que estavam ali esperando Lázaro sair da sepultura. A primeira coisa que Deus fez foi remover a pedra, pedir que removessem a pedra, para que houvesse a separação entre as trevas e a luz.
É muito profundo. É muito profundo. Só para que você possa entender o tema de hoje, os irmãos que chegaram agora, irmã Ana Maria, depois você assiste lá, minha irmã. Depois você assiste ali no YouTube, nós vamos publicá-lo lá, tá? Para entender que Deus é um Deus organizado. Ele não permite uma vida desorganizada em nenhum sentido. Tudo serve para o nosso aprendizado aqui. Amém? Então tá bom. Então a palavra é esta. Eu tinha muitos outros versículos aqui, ó. Mas vamos deixar um pouquinho aí para a noite. 7 horas vamos estar aqui. Vamos ler aqui Provérbios 6, versículo 6. Diz ali: observe a formiga, preguiçoso. Oh, meu Deus, a palavra tem receita para tudo, né? Até para os preguiçosos tem, olha aí. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor. Estou lendo aqui uma tradução minha aqui. Nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Olha que palavra, Provérbios 6. Aprenda com as formigas. Não tem governante, não tem político, não tem presidente, não tem governador, não tem prefeito. E assim mesmo armazena as suas provisões para o verão. Isso serve para nós, hein? Formiga, a palavra chamando a aprender com a formiga, misericórdia, hein? A gente podia aprender com muita gente, com professor de matemática, com professor de química, professor de engenharia, de medicina. Não, Deus não manda você aprender com eles não, porque ele também nem vai te ensinar. Ele manda você aprender com as formigas. Tá bom? Queridos, glória a Deus por isso. Então vamos lá. Então logo mais nós estaremos aqui às 7 horas. Ontem eu perguntei aqui, que aquele que quiser participar comigo ao vivo ali, aliás, não sei nem como é que mexe aqui, mas a gente vai aprendendo aqui. Você manda um ok aí, a gente vai participar ao vivo. A gente vai dialogar, bater um papo no Senhor, desfrutar do amor de Deus. E nós estaremos ali logo mais às 19 horas. Ok? Vamos tirar aqui algumas dúvidas, se assim tiver, ou se assim Deus também nos conceder. Então quero convidá-los a estarmos logo mais às 19 horas aqui. Eu vou estar no Instagram. E voltando aqui a dizer para os irmãos, para não deixarem de compartilhar lá os vídeos do YouTube, eu quero começar a fazer os vídeos lá no YouTube. Mas o YouTube tem uma regra de exigência absurda. Horário, visualização, pessoas que, né? Como eu sempre disse aqui, eu não estou atrás de seguidores, claro que não. Mas eu quero voltar, eu quero fazer os vídeos ali, porque tem muitas coisas que eu quero publicar ali. E poder também falar para muita gente aí que Deus tem me mandado eu falar. Mas como a gente está limitado, lá não podemos fazer vídeo ao vivo. Então vá lá, não deixe de assistir os vídeos, envie os vídeos para outra pessoa, faz a obra. Se você crê na palavra, nada mais aprazível para sua alma do que você repartir aquilo que você tem recebido. Tá bom? Eu quero poder falar aqui também no próximo programa, sobre o exercício da misericórdia e o amor da igreja para com os irmãos. Vou falar sobre isso aqui. Tá? Eu tenho alguns recados para dar aqui, mas eu não vou dar agora, para a gente não sair do tema que Deus colocou na nossa vida aqui. Ok? Então assista lá os vídeos lá no YouTube, daqui a pouco eu vou publicá-los aqui. E vou publicar outros vídeos também, porque eu sei que tem muitos irmãos, já ouvi esse programa, 11 horas, eu não quero ouvir mais. Eu vou publicar outros vídeos que eu vou forçar você a assistir, a você ouvir esses vídeos aí, porque o Senhor quer assim. Tá bom? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Quero ministrar o poder do sangue de Jesus sobre a tua vida. Que a graça de Deus esteja sobre a sua casa. Que não fique restrito. Deixe a casa para que Deus organize, para que Deus coloque tudo em ordem. Veja qual é o seu papel dentro desta casa. Veja qual que é o seu objetivo dentro desta casa. Para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer. Ok? Então até logo mais às 19 horas.
aos irmãos que estão conosco aí, vai lá no nosso Instagram, @Ministério Cristo Liberta. Adicione a gente lá, ó. Tem gente que tem 200... Eu fico vendo certos pastores aí que tem 7 milhões de seguidores. Os conteúdos, piquititinho, né? Não fala nada, só conta história. A gente não está aqui atrás de história. Então vai lá, que Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem todos na paz. E até às 19 horas aqui no Instagram. Às 3 da tarde eu vou estar aqui, mais uma vez, com a palavra de oração. Jesus te abençoe. Irmã Rosângela, irmã Ana, irmão Carlos e a todos os outros irmãos que estão em outros estados na sintonia deste programa. A paz seja com todos.